A Guerra Franco-Prussiana é um conflito armado entre França e Prússia. O conflito foi responsável pela unificação da Alemanha. O conflito foi causado devido à disputa de territórios e influência, e o conflito foi de grande impacto nos países participantes. E agora vamos ver o que é interessante saber primeiro para nós começarmos a falar sobre a guerra. Primeiro temos que saber um pouco sobre as guerras napoleônicas, pelo menos as figuras marcantes sobre a guerra austro-prussiana, as causas e consequências, pois isso vai influenciar de certa forma na Prússia e na unificação da Alemanha. A situação e formação dos reinos ducados germânicos, que resulta em um desejo de Alemanha unificada. A situação do trono espanhol, pois a Espanha vai ficar sem rei. E Napoleão III, influência francesa nos territórios da parte sul da Alemanha. Todos esses motivos se ligam e vão ser usados como um dos principais motivos para a Guerra Franco-Prussiana. Ok? Eles são eventos que acontecem em um período ali. A França de 1870 influencia nos pequenos reinos ducados da Germânia do Sul, e nesse tempo a França era o Império, segundo o Império Francês. O segundo Império Francês tinha como imperador Napoleão III, sobrinho e herdeiro de Napoleão Bonaparte, o mesmo que criou o primeiro Império Francês e dominou quase todos os países da Europa durante as guerras napoleônicas. Napoleão III foi o responsável pela implementação do Segundo Império Francês, dando um golpe na República. E ele tinha o desejo de criar uma França forte e gigante, que nem a França de Napoleão I, que tinha as mesmas características. Ou seja, ele queria basicamente criar uma França napoleônica, que nem o período antigo francês, que era a França, era exatamente isso, a Prússia e reinos agora. Desejo de união entre os povos germânicos, influência da França na parte roxa, como a gente já tinha falado, fazem parte da Confederação Germânica, que é um grupo ali que se une de grupos germânicos. E a Prússia é liderada pelo chanceler que é Otto von Bismarck, peça fundamental para a unificação da Alemanha. Os estilos de unificação alemã era a Alemanha menor e a Alemanha maior, um sem a Áustria e outro com a Áustria. A diferença é que o líder da menor seria a Prússia e o líder da maior seria a Áustria. E eles são rivais que disputam sobre o domínio e influência da Alemanha. Esse domínio e influência, essa disputa vai causar uma guerra, que vai ser também causada por outra guerra, que nós falaremos agora. Então, a guerra prussiana vai ser causada devido à guerra contra a Dinamarca. A Áustria e Prússia se unem para lutar contra a Dinamarca, aí a Dinamarca se rende, aí acontece um tratado. Nesse tratado, a divisão de territórios fica um pouco mal entendida. Aí a Prússia domina o território que seria dado à Áustria, assim começa a guerra. Vários reinos ducados apoiam a Áustria, mas a Prússia contava com o apoio da Itália e alguns reinos ducados também. Aí a Prússia ofereceu um território da Áustria para a Itália. E esse território tinha um grande número de italianos sobre. E a guerra vai ser de basicamente forma assim, ó. A primeira Prússia domina o território disputado. E logo após isso começa a dominar todos os reinos e ducados que estavam apoiando a Áustria ali na parte norte. E logo após isso começa uma ofensiva na Boêmia, que vai resultar na perca de vários soldados da Áustria. Assim, a Áustria vai acabar se rendendo e foi completamente humilhada durante essas batalhas, sendo enfraquecida. Para derrotar a austríaca, houve o Tratado de Praga, que resumidamente o Império Austríaco tinha que ceder a região de Venécia para a Itália. A Federação Germânica seria desfeita e no lugar seria feita a Confederação da Alemanha do Norte.
o Império Austríaco perderia a influência nos reinos e ducados germânicos. A Prússia vai anexar vários reinos e ducados germânicos, em maioria da parte norte. Esse evento foi de decadência para o Império Austríaco, pois os Habsburgo e junto com a Áustria perderam a sua influência nos reinos e ducados. Além disso, a Áustria foi enfraquecida devido dando início à Áustria-Hungria alguns anos depois. E agora vamos ver a mudança no mapa. Aqui a Itália anexa algumas partes e a Prússia também. E depois disso a guerra acaba. Aí a Áustria perdeu quase toda a sua influência na Alemanha. E agora a Confederação Germânica era apenas essa parte em roxo, pois a Confederação Germânica antiga foi desfeita. E agora só faltava o apoio da Prússia na parte sul. E para conseguir isso teria que tirar o apoio da França, pois a França tinha influência sobre a parte sul. Então, os planos de Bismarck para unificação era, com o fim do domínio austríaco, a Prússia passou a ser uma maior potência regional e agora só restava conquistar a influência total do sul da Alemanha. E faltava ali por causa que tinha influência francesa. Com isso, Bismarck cria um pacto defensivo com os reinos ducados do sul e ele começa a se militarizar com o seu exército. Aí, Bismarck espera um conflito importante acontecer para a França declarar guerra contra a Prússia e assim começar a guerra. Então, durante esse período, acontece várias coisas e Bismarck tenta melhorar a relação e acontece os armamentos também. Ele melhora os armamentos da Prússia. Aí chegou um evento importante, que é a La Gloriosa, que basicamente tirou o rei do poder da Espanha. Aí a Espanha tenta procurar um novo rei, assim convida várias pessoas de diferentes famílias da Europa para serem o rei. Aí a Prússia foi uma que recebeu da sua família real um convite. Aí eles aceitaram, só que a França ficou furiosa e ameaçou a Prússia. Assim, a Prússia ela teve que recusar. Porém, por mais que ela recusasse, a França foi lá garantir que a Prússia ia recusar. Aí eles mandaram um diplomata para a Prússia. Esse diplomata ele disse para o rei assinar uma carta, escrevendo ela e tal. O rei escreveu a carta, assinou, mas o Bismarck modificou a carta, deixando ofensiva para os franceses. Aí, quando essa carta chegou para Paris, os políticos e a população ficou furiosa. Assim, a população começou a pedir guerra e assim a França declara guerra. Assim, a Prússia conseguiu o que queria. A Prússia agora está junto com os reinos ducados, pois eles declaram guerra à França também. Guerras características. Com Napoleão III pensou que não iria ocorrer uma guerra e não planejou seu exército muito bem, sendo totalmente desorganizado e com poucas tecnologias, além de uma desvantagem numérica. Já o exército da Alemanha era maior, tinha mais tecnologias e era mais vantajoso, vamos dizer assim. Aí eles também podiam usar as linhas de trem ao seu favor. Aí eu vou resumir a guerra aqui. A Prússia não invade a França ainda. A França vai invadindo pequenos territórios. Aí depois a França recua para pegar uma posição mais defensiva. Aí depois disso a Prússia começa um ganho de batalhas consecutivas na França até chegar na Batalha de Sedan, onde quem estava liderando a batalha na parte francesa é Napoleão III. Mas os franceses perdem. Napoleão III
capturado. Assim a França vira uma república novamente, pois o imperador ele foi capturado. Aí os alemães continuam avançando, no caso os prussianos junto com os outros. Aí eles cercam Paris e eles basicamente esperam a França se render. Aí durante esse meio tempo vai acontecer a unificação da Alemanha, que nós veremos aqui na base do mapa. Aqui, ó. Primeiro vamos ver aqui que a França declara guerra à Prússia. Aí devido a essa situação, os reinos ducados na parte sul vão declarar guerra à França também, pois eles ativaram o pacto defensivo. Aí a França, ela vai pegar uma posição ali para invadir a Alemanha. Só que em geral não vai dar certo. Então eles voltam para pegar uma posição antes defensiva. Aí a Prússia, junto com os outros, que no caso basicamente a Alemanha, eles começam a invadir a França. Aí eles chegam na Batalha de Sedan, onde a França perde e vira uma república novamente. Aí eles cercam Paris. Aí no meio da guerra, no Palácio de Versalhes, vai acontecer a criação do Império Alemão, pois Guilherme I vai ser considerado o rei da Alemanha. Aí o Império Alemão surge e eles voltam para a guerra após isso. Só que a França viu que não ia dar jeito de qualquer forma. Então a França acaba se rendendo. Aí, depois disso, acontece o Tratado de Frankfurt, o fim da guerra. O Império Alemão vai anexar Alsácia-Lorena da França, um pagamento aproximado de 5 bilhões de francos da França para o Império Alemão, ocupação de mais um ano do Império Alemão na França para garantir que a França vai obedecer os termos, e a França vai reconhecer o Império Alemão como um país. Basicamente a França foi humilhada aqui, se nós formos ver o ponto de vista. Aí agora vamos ver as mudanças territoriais. A França se rendeu e com isso a guerra acaba. E agora a Alemanha, o Império Alemão, anexa Alsácia-Lorena. E é importante saber que a Alsácia-Lorena é uma região muito importante para a França, então foi de extrema perda para eles. Aí depois a guerra acaba e os países agora estão em paz por um tempo. Agora vamos ver a última parte, que é as consequências. Sentimento de vingança da França, pois foi completamente humilhada durante a guerra, desde o início até o fim. A Comuna de Paris, devido ao cerco que ocorreu na cidade. Como assim? Devido ao cerco, a cidade ficou na pobreza, além que não tinha recursos. Aí a população se revoltou e começou uma revolução comunista. A perca de poder da França na Europa, pois foi enfraquecida devido à guerra, a criação do Império Alemão, a unificação no caso, a queda do Segundo Império Francês e Napoleão III, pois com a Batalha de Sedan eles perderam o imperador, assim o Império acabou sendo abolido. Aí depois disso aconteceu a criação da Terceira República Francesa, que tentou resolver o que estava errado ali, isso que não deu certo. E depois a rivalidade entre França e Alemanha, um dos motivos da Primeira Guerra Mundial, pois a França ficou com um sentimento de vingança, ela vai querer revanche sobre a Alemanha. Isso vai ser um dos motivos da França entrar em guerra contra a Alemanha. E também na Tríplice Entente, que nós veremos alguns vídeos mais para frente, ok? Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like também, isso vai ajudar a gente um pouco. E é isso. Nos vemos até os próximos vídeos. Até!